como vai você? É com muito prazer que mais uma vez me encontro aqui, grata ao nosso grande e eterno Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá hoje, nesse exato momento, porque precisamos sermos gratos a cada dia. Estamos aqui pela fé acreditamos que estaremos amanhã e depois, mas na verdade só Ele sabe o nome de nossas vidas. Ainda que choremos, ainda que possamos até ignorarmos certos comandos que vêm do alto, mas não adianta. Ele é o Deus soberano. Ele está acima de tudo, de todos. E a palavra de Deus diz que operando Ele, ninguém impedirá. Então, portanto, vamos estarmos vivendo mais um dia, já experimentando uma nova porção em via dos céus para as nossas vidas. Vamos lá? Então, hoje, antes de mais nada, quero agradecer a Deus por sua vida, por ter esse privilégio e esta honra de estar diante de Ti, de saber que hoje você está aí, você não está simplesmente ouvindo a Sueli Arcanjo, mas você está ouvindo a voz de Deus. Apenas estou aqui como canal de bênçãos dele para que a palavra possa ser transmitida no dia de hoje. Muitos outros poderiam estar, mas o Senhor escolhe esta pequena serva para estar compartilhando com você algo que é segredo dele e que ele tem esta palavra inesgotável todos os dias para acrescentar vida, mais vida naquela vida que se encontra à disposição dele. Hoje o nosso tema: há uma porta aberta para você. Enquanto isso, quero agradecer a você que se inscreveu no canal, meu muito obrigada. Olha, fico lisonjeada com esta oportunidade você me concede. Muito obrigada, porque são mais portas abertas para mais vidas. Que você possa estar curtindo, já se preparando para comentar. O seu comentário ele é muito importante. E que você também esteja se preparando para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor. Então, portanto, não saia daí, fique ligadinho, porque Deus tem bênçãos para você. Vamos lá? Não saia daí, mas enquanto isso, se inscreva no canal. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: há uma porta aberta para você. O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos do 22 ao versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora da porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começardes a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ali haverá choro, e ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Virdes a Abraão e a Isaque e a Jacó, os profetas, no reino de Deus, e vós lançados fora do Oriente e do Ocidente, e do norte e do sul, sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Eis que derradeiros há que serão, e primeiros que há que serão derradeiros. Está a palavra de Deus, onde o próprio Jesus Cristo fala diretamente naquela época, e ele fala hoje com o povo
desta época. Da mesma maneira que lá atrás ele fala para uma multidão, hoje ele continua falando para uma multidão. E aqui ele fala sobre a salvação, fala sobre a vida eterna. É aquele que tem toda a propriedade para falar, porque ele é o Salvador. Ele é aquele que, sendo filho unigênito do Pai, foi enviado por ele para salvar um povo que se havia perdido. E resgate a este povo, ele veio trazer o livramento para uma vida eterna com ele. Trata de um grande pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele mesmo se denomina na sua palavra: eu sou o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele também diz que ele é a porta. Aquele que entrar por esta porta achará pastagem. O pastor, ele sempre se preocupa com as ovelhas. O pastor, ele é aquele que está preparado para ouvir, é aquele que está preparado para estar lavando, tirando toda a sujeira de um dia difícil, de dias difíceis. É aquele que ele não tem acepção dessas ovelhas, as trata da mesma forma, e ele é aquele que busca outras para o seu apreço. Este é o nosso grande e eterno Jesus Cristo. Justamente o texto vem falar a respeito da salvação. Vamos lá? Jesus, ele percorria ali pelas aldeias, ensinando, estava caminhando para Jerusalém. Jesus já estaria caminhando para o local onde ele estaria sendo sacrificado numa cruz de madeira. Mas enquanto isso, Jesus, ele vai passando, ele vai cuidando, ele vai libertando. Ele é aqui hoje, está nesse momento falando conosco, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sobre todos. Ele que tem a soberania eterna, porque ele é aquele que é o verbo, é o Logos de Deus, é a palavra personificada, Jesus Cristo, aquele que mesmo antes da fundação do mundo, ele já era Deus. Então, que possamos estarmos repensando a respeito deste grande pastor, vem para dar a vida pelas ovelhas perdidas. E é com este mesmo cuidado que hoje ele trata com cada uma delas, mediante uma pergunta de alguém que está ali, questiona, quer saber, já é um pensamento de alguém que está já pensando como é essa questão da salvação. Será que muitos já estão salvos? Então, esse homem, ele fala com aquele que pode responder, e é o Salvador. Jesus Cristo responde a esse homem: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, não poderão. E que porta é essa? De quem Jesus está falando? De si mesmo. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele diz que a porta é estreita, porque a porta larga é a porta que está aberta aí para o mundo, onde o mundo jaz no maligno. Então, essa porta larga fica portas de várias oportunidades, entre aspas, que não conduzem aos céus. Mas a porta estreita, esta pelo qual ele aqui menciona, é esta porta que dá acesso aos céus, porque com Jesus enfrentarás o inimigo de nossas almas. Não quer que estejamos sendo conduzidos para esta porta e por esta porta, porque lembramos de uma porta aberta ou fechada, temos uma compreensão clara. Quando estamos indo para entrarmos em algum lugar, ou de repente um local desconhecido, nós não conhecemos, mas nós vamos para abrir a porta. Nós não sabemos o que encontraremos lá dentro. Nós não sabemos o momento ali, o que se passa, do que se trata.
se ali encontraremos refúgio, se encontraremos descanso ou se passaremos por mais lutas. Uma porta fechada, nós não temos dimensão dela. E mesmo que esteja aberta, se não soubermos do que se trata, sempre há uma preocupação na passagem dessa porta. Mas aqui, essa porta que se apresenta para nós, deixa bem claro que é para a vida eterna, é para a salvação, é para a verdadeira felicidade daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Esta porta que nos dá esperança para uma vida eterna, não só para nós, mas para todos aqueles que temos acesso e podemos transmitir a sua palavra. É muito sério, porque a vida, ela é como uma erva do campo. Hoje está bonita, formosa, o sol bate, ela fica linda, até mesmo quando bate a chuva, ela fica encantadora, mas ela não tem vida por muito tempo. E a vida dela está nas mãos de Deus, que deu o sopro divino e deu o sopro de vida. A própria palavra de Deus diz que ela é considerada como a fumaça de um vapor, né? É como um vapor que ele aparentemente tem aquela figura bonita assim, né? Mas de repente vai se esvaindo, vai se desintegrando no ar. Então assim somos nós, somos como essas ervas do campo, que hoje podemos estarmos até vistosos, cheios de vida, mas estamos caminhando para um fim. Fim é esse que Jesus vem nos mostrar. Ele é aquele que nos abre essa porta através dele mesmo, em que nos oferece a vida eterna. Essa vida que não vai se esvaindo, mas ela é uma vida para a eternidade. Ela só é encontrada através dessa porta estreita que conduz aos céus, através de Jesus Cristo, esse elo aqui na terra com os céus, porque temos o Espírito Santo, pelo qual está agora aqui nesse momento. E a palavra de Deus está sendo mencionada, então o autor se faz presente. Podemos sentir a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo, que nos dá essa cobertura santa, espiritual, nos dá a condição de estarmos falando, mencionando, ministrando a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo que está aqui, é o Espírito da verdade, não é do engano. O que Deus oferece para nós? Porta aberta através do seu Filho, Jesus Cristo, para estarmos sendo conduzidos até a Ele, porque nos lembramos que na cruz do Calvário, onde Ele dá o seu último suspiro, mas antes Ele entrega o seu Espírito ao Pai, e Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Jesus poderia fazer isso. Jesus, ele está sempre pronto a perdoar aqueles que se chegam até a Ele. De maneira nenhuma ele lançará fora a palavra. Então, aqui a resposta de Jesus diz que por que essa preocupação de se muitas almas já foram salvas, estão sendo salvas, se você precisa ter uma preocupação com a sua vida. Então, portanto, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai entrar por esta porta, onde Ele mesmo está conduzindo. Jesus Cristo, Ele ressalta: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, porque será tarde demais. Conhecidas por Ele. Mas, naquele momento de colocar as ovelhas para dentro, o pastor, ele conhece cada uma pelo nome e sobrenome, sabe dos problemas, das necessidades de cada uma, e não fica nenhuma de fora, porque na hora de colocar para dentro do aprisco, ele vai colocando uma por uma
lembramos das 100 ovelhas que uma foge, e Jesus ele vai ao encontro dela e é representado pelo bom pastor, porque aqui se trata de uma parábola no meio do texto, porque Jesus ele responde através de parábolas para que haja uma compreensão clara, para que aqueles que estão ouvindo possam entender a maneira como ele trabalha. E o trabalhar de Deus é muito simples, basta ouvir a voz do pastor que convida as ovelhas para entrar para o seu aprisco. Parece que ele está falando de forma onde não haja compreensão, mas para aquele que quer saber, aquele que questiona, aquele que pergunta, Jesus tem resposta. E Jesus é assim, ele vai respondendo com outras perguntas, mas ele traz a reflexão para aquilo que o próprio Deus o enviou, que é compreender o seu reino, compreender a sua vinda, compreender o valor de estar buscando entrar por esta porta estreita. Então, aqueles que não são conhecidos pelo Pai, o Pai não reconhece a voz dessas ovelhas, essas, naquele grande dia, quando Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, e todos aqueles que Deus deu a ele, nenhum ficará de fora. E quando entrarem no reino de Deus e a porta se fechar, não tem como mais bater, não tem como mais falar aqui como a palavra de Deus menciona. E esta é uma grande reflexão para as nossas vidas, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nesta grande reflexão, no versículo 26, Jesus aqui continua falando a respeito da parábola. Começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Como quem diz, tenho compartilhado, comungado da mesma fé, tenho ido à igreja, tenho ouvido a palavra de Deus, tenho ouvido a todos aqueles que Deus envia pelas ruas para estarem pregando a sua palavra. Então, eu estou aliançado com Deus, eu já tenho esse título de filho de Deus, mas aí, aqui, a própria palavra de Deus diz que ficará de fora, porque essas vozes não serão reconhecidas, porque quem reconhece a voz de Deus através de Jesus Cristo está junto. E quando é o momento de colocar para dentro as ovelhas, todas vêm. E quando o Pai reconhece, sabe que aquela que fugiu é dele, ele traz de volta. A palavra de Deus menciona que é o momento de colocar para dentro as ovelhas, todas vêm. E quando o Pai reconhece, sabe que aquela que fugiu é dele, ele traz de volta. A palavra de Deus menciona que no momento onde a 100ª ovelha ela foge, Jesus, que é representado por esta parábola do pastor, esse bom pastor, e o pastor, ele deixa essas 99 ovelhas, ele não larga as 99 ovelhas, ele deixa no lugar seguro, porque ele sabe que quando ele voltar, ele as encontrará, mas ele vai em busca daquela que fugiu. E aquela que fugiu, quando ele encontra, ele coloca aqui nos ombros. A palavra de Deus diz que gostoso. Ele coloca aqui porque ele dá um suporte à ovelha perdida. Ela não tem condições de caminhar sozinha. Então ele carrega essa ovelha nos ombros e ele leva para cuidar, para lavar, para limpar, tirar todas as feridas e estar trazendo para ela um renovo, estar colocando no meio das outras, porque os filhos de Deus é assim que ele quer que estejam caminhando juntos, onde ele é o bom pastor e ele é aquele que
todas estas que deram crédito e ouvido a voz dele, que estarão com ele para sempre na glória. E diz a palavra que já está tudo preparado, fala a respeito do grande banquete, esse grande banquete que está sendo preparado para todos aqueles que adentrarem por esta porta estreita. E estar trazendo para ela um renovo, está colocando no meio das outras. Todos aqueles que estão seguindo após essa porta, onde ele mesmo se denomina o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, e ele vai continuar carregando essas ovelhas nas costas até Jesus Cristo cumprir esta grande missão que já foi determinada por Deus de vir buscar aquelas que ele mesmo resgatou para o Pai, mas ele continua nesse trabalho de resgate. Então, é o momento, se alguém está de fora, que volte, porque o Senhor continua chamando. Ele continua querendo encontrar essas ovelhas que se perderam. E ele já enviou o bom pastor. E o bom pastor está no nosso meio, através do seu Espírito Santo. E ele quer continuar colocando aqui nos ombros, cuidando, dando uma nova vida, sendo uma nova criatura, trazendo novidade de vida. E ele quer chamar de filhos. Ele quer chamar de filhos por adoção, não por causa do sangue ou da carne, mas por causa do nome de Jesus. É por causa desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É por causa do Cordeiro Santo que desceu dos céus e que padeceu na cruz de madeira, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Está assentado à destra do Pai, mas ele não nos deixou órfãos. Ele disse que enviaria o outro, consolaria conosco até a consumação dos séculos. E aí, você que está de fora vai continuar estando de fora? É o momento, porque o Senhor quer cuidar. Deixa ele cuidar, ele cuida como ninguém. Amém? Esse reino de Deus que é colocado ao nosso favor. E nesse reino tem tudo que nós precisamos para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais firmes, firmadas na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Pessoas que não olhem nem para a esquerda nem para a direita, mas que prossigam para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E já indo para o final, quando ele diz que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o quê? A iniquidade. A palavra de Deus fala nos ímpios, aqueles que praticam impiedade, aqueles que não estão voltados para a sua palavra e que fazem tudo contrário da sua palavra e que por causa disso são levados a cometerem delitos, pecados e coisas que só Deus sabe, mas não ficará impune. Mas o Senhor ainda dá chance, Ele dá esperança. Mas aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, o Senhor sabe quem são. E às vezes até acreditam que estão indo na casa do Senhor, que estão pregando a palavra, que estão ouvindo, mas ouve por aqui, sai por aqui, porque não dá crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela sua palavra. Então, se não dá crédito, não ouve, não tem fé, porque não crê. Amém? Então, que possamos hoje estarmos sendo lavados, renovados pela palavra de Deus. Não abra mão dessa porta estreita, porque a porta estreita é a que conduz aos céus, mas a porta larga, esse caminho de muitas facilidades, podem nos conduzir para um outro caminho contrário ao caminho de Deus, que é um caminho das trevas, porque o que é contrário à luz são trevas. Amém? Então,
o Senhor diz que naquele momento o que acontecerá? Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Porque fala aqui do arrebatamento, aqui fala da grande esperança da igreja, aqui fala da grande esperança que o nosso Deus, através de Jesus, nos oferece. E aquele que não estiver em conformidade com a palavra de Deus, naquele grande dia, ficará de fora e haverá choro e ranger de dentes, porque se trata para onde o inimigo de nossas almas irá. Não se trata daquele lugar que o Apocalipse menciona, o lago de fogo, de enxofre, onde já é o destino final do inimigo de nossas almas. E todo aquele que não tiver acesso aos céus estará indo para este lugar de dor e de sofrimento. E o Senhor, Ele quer nos trazer e nos oferecer a vida eterna, essa felicidade que só conheceremos quando estivermos lá e precisamos estarmos todos os dias lutando por esta salvação. Porque somos falhos, cheios de pecados, mas o Senhor que está sempre disposto a nos perdoar. Basta que nós estejamos verdadeiramente vindo até a Ele, entregando de fato as nossas vidas nas suas mãos, deixando tudo que passou. O que passou é lançado no mar do esquecimento e o Senhor nos oferece uma nova vida com Ele. É daqui para a eternidade. O Senhor, Ele deixa tudo muito bem claro na sua palavra. Aqui no Evangelho de Lucas já cita aquilo que viria bem depois, que é o Apocalipse, o livro que fala de tudo aquilo que ainda vai acontecer. Que possamos estarmos hoje dando ouvido à voz de Deus e estejamos ainda, se não conhecemos, mas que possamos a desejar a estarmos entrando por esta porta estreita. De que forma, minha irmã? Se rendendo aos pés de Cristo, o aceitando como o único e suficiente Salvador. Terminando, ele diz que aqueles que forem até lá terão a oportunidade de ver ali os primeiros profetas. Ele fala a respeito de Abraão, de Isaque e Jacó, todos os profetas do reino de Deus. Depois de ver tudo isso, toda a palavra de Deus concretizada ali, ser necessário estar sendo expulso daquele lugar. Então, hoje é uma palavra de despertamento. Você vai falar, irmã, mas e você? É para todos nós. A palavra de Deus diz no 29, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus, significando que será nos 4 cantos da terra, porque Jesus, ele virá, mas depois que a sua palavra for pregada nos 4 cantos da terra e a própria terra dará conta, todos receberão o corpo glorioso, estarão para sempre, já depois de ter adentrado por esta porta, ali estar vivendo com o grande pastor, onde será um só rebanho e um só pastor. Não precisará nem de luz artificial, porque a luz estará brilhando eternamente com a sua igreja, com aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele diz que eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Não alcançou a todos, a maioria, mas Jesus, ele é aquele que tem essa promessa desse resgate final. O Senhor chama aos gentios, que somos nós. Últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque nós, os gentios, somos considerados aqueles que foram chamados depois. Esses serão os primeiros, mas aqueles que foram chamados
primeiros serão os últimos, mas o Senhor chama a todos. O Senhor chama aqueles que já vieram primeiro, os profetas, antes de nós, e os profetas, eles e todos os homens de Deus do Antigo Testamento, todos estes estarão primeiro, mas também aqueles que aqui haverá, até a palavra de Deus diz que muitos que nem experimentarão a morte, porque passarão dessa vida para a vida eterna, representando a vinda de Cristo, e quando Jesus chamar, todos estarão subindo. Primeiro aqueles que morreram antes e depois aqueles que estarão também subindo, mas que todos serão como num piscar de olhos, estarão para sempre. Muito obrigada por estar conosco até agora, que o Espírito Santo esteja te abraçando, trazendo cura, restauração, trazendo salvação para quem ainda não teve essa oportunidade de compreender que naquele momento onde há a salvação, onde uma vida, uma alma se rende a Jesus e automaticamente são perdoados os seus pecados, a palavra de Deus diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Quem sabe se hoje, agora neste momento, ou durante todo o dia, ou até a noite, possam estar havendo muitas festas nos céus por causa de vários pecadores que estejam se arrependendo e se rendendo ao Senhor. E por onde esta palavra for pregada, não importa o tempo, mas que almas continuem se rendendo ao Senhor, que haja muitas festas, muitas celebrações nos céus por muitas almas se rendendo ao Senhor. Amém. Olha, que você esteja curtindo, esteja comentando, esteja compartilhando esta mensagem, que se foi edificante para você, será edificante para outras vidas. E eu creio que sim, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. Olha, que você esteja se inscrevendo no canal. Quando o YouTuber estiver enviando as mensagens, se não chegar até a você, não se preocupe, porque Jesus conhece o seu endereço. Amém? Até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. A paz. Se inscreva no canal. A paz.